Olá a todos, salve Maria, pessoal Frisco aqui, mais um vídeo aí pro canal, então curta, comente, se inscreva para ajudar o canal a crescer sempre. Pessoal, hoje é um vídeo de novo muito hilário, porque simplesmente porque o nosso amigo Lucas Banzoli resolveu gravar o vídeo resposta contra o professor André Luiz, do canal André Luiz VBT, né? Inclusive recomendo o canal dele, é muito bom. Inclusive ele até divulgou a gente no último vídeo, né? Esse vídeo aqui que tá aqui aparecendo para vocês. Então se inscreva no canal dele quem gostar, né? História da igreja, né? Vídeo resposta sobre teologia, esse tipo de coisa aí. E o Lucas Bozzoli fez um vídeo argumentando contra o professor André Luiz, onde nesse vídeo ele tenta provar, olha só, que São Basílio Magno era solo escriturista. Olha o absurdo. Isso daqui é um terraplanismo histórico. Inclusive, é um terraplanismo dizer que qualquer autor patrístico é solo escriturista. Isso não existe. Nenhum acadêmico sério vai te formar esse negócio aqui. Nenhum. Mas enfim, a gente vai estar refutando aqui o Lucas Banzoli nessa parte só de São Basílio. O resto eu vou deixar para o professor André Luiz refutar, que com certeza ele vai fazer uma ótima refutação. Mas só para vocês verem como que isso tudo aqui é uma falsificação do pensamento do autor, né? Isso lá não existe nenhum, em nenhuma parte. Enfim, primeiramente quero comentar só uma coisa. O Lucas Banzoli ele acha ruim o professor André Luiz gravar um vídeo que, ao ver do Lucas Banzoli, é a favor de Roma, porque ele, na cabeça dele isso é se juntar com os católicos romanos e coisas do tipo, né? Ele acha isso muito ruim. Agora, os protestantes de todas as denominações se juntar no canal dele para atacar o catolicismo, aí pode. Inclusive, eu digo, o Banzoli nem protestante é. O cara não acredita na imortalidade da alma, acredita que Miguel que Jesus é o arcanjo Miguel. É o tipo de coisa que nem isso faz ele nem ser considerado protestante. Se fosse na época da reforma, os protestantes mesmo iam mandar executar ele, né? Lembrando, o Calvino foi a favor da execução do Miguel Servet, né? Não só por negar a Trindade, mas só por negar o batismo de criança, ele já disse que era bastante para mandar ele para a fogueira. Quem dirá Lucas Banzoli que nega a imortalidade da alma? É hilário. Mas enfim, não quero ficar muito falando sobre esse assunto e bora lá refutar o que o Banzoli cita aqui. Bora lá. Você não vê os romanos orando com as mãos voltadas para o Oriente, hoje em dia, né? Primeiramente, pessoal, aqui eu só quero comentar umas coisas breves, propriamente, mas ele tenta dizer que essas tradições que São Basílio está citando aqui são meramente costumes, né? E que daí ele cita aqui, como está aqui na tela para vocês, quais costumes seriam. Só que a gente tem que ver também o que São Basílio entende por costumes, porque costumes para eles pode ser várias coisas, desde coisas mais locais, né, que não tem um caráter mais obrigatório para a igreja, quanto questões que se relacionam a questões sim de fé. Por exemplo, olha aqui, um dos exemplos que ele cita aqui, ó, ele diz o seguinte, ó, qual dos santos nos deixou por escrito as palavras da invocação na apresentação do pão, da Eucaristia, do cálice e da bênção? Pessoal, isso daqui, ele se relaciona muito fortemente com doutrina, porque relaciona-se com a doutrina da presença real de Cristo na Eucaristia, a transubstanciação. Como é que você vai fazer a transubstanciação, que é o pão da vida, sem você ter essas palavras aqui da invocação? Precisa ter. Então é algo que se relaciona sim à doutrina e influencia na tua salvação sim. Outros exemplos aqui, ó, aqui embaixo. Além disso, abençoamos a água do batismo e o óleo da crisma. Questões sacramentais. Os sacramentos fazem parte da vida da igreja. São questões que influenciam sim na salvação. Inclusive aqui, né, a água do batismo precisa para ocorrer a regeneração batismal, que é uma doutrina também. Então, são costumes que estão junto com outros tipos de coisas, né? Como, por exemplo, orar em direção a Jerusalém, enfim, esses outros tipos de coisas aqui, mas que envolve-se muito intimamente com a questão da ortodoxia, com questões dogmáticas. É a ortopraxis, né? Ou seja, influenciam sim na tua salvação. Então, não é porque a palavra costume está aqui que ele não acha que esses costumes têm alguma coisa a ver ou são dogmáticos. Não, muitas coisas são costumes e também são dogmáticos, mas algumas coisas não são, como vai ficar mais claro no vídeo, né? No vídeo. Então, só para esclarecer isso daqui muito claramente. E outra, São Basílio não diz que as únicas tradições que foram deixadas pelos pais são só essas que estão sendo citadas aqui. Não é dito isso. Ele só está citando alguns exemplos e dentro desses exemplos existem coisas, questões mais locais, quanto questões dogmáticas propriamente, né? Como eu citei agora para vocês. Então é só para deixar claro, esclarecer isso daqui primeiramente, né? Mas vamos propriamente para as citações que o Banzoli faz tentando provar que São Basílio era só escriturista. Bora lá.
Menos em relação a alguma heresia daquelas que eles acrescentaram às escrituras muitos séculos mais tarde. Agora veja só esse outro texto de Basílio, que interessante. Olha o que ele vai dizer. A queixa deles é que seus costumes não aceitam isso e que as escrituras não concordam. Qual é a minha resposta? Não considero justo que o costume que prevalece entre eles seja considerado uma lei e regra da ortodoxia. Se o costume deve ser tomado como prova do que é certo, então certamente é competente para mim apresentar do meu lado o costume que prevalece aqui. Se eles rejeitam isso, claramente não somos obrigados a segui-los. Portanto, a escritura inspirada por Deus decida entre nós, e de qualquer lado que se encontrem doutrinas em harmonia com a palavra de Deus, a favor desse lado será lançado o voto da verdade. Veja só que interessante, como ele dava mais importância realmente às doutrinas do que aos costumes. Ele vai dizer que os oponentes dele tinham costume e que era contrário ao costume dele. O que ele diz? Ele diz que o costume dele era inspirado, era normativo, era errante, infalível e que os outros eram obrigados a seguir o costume dele. Não. Ele vai dizer, deixemos que a escritura decida entre qual desses costumes que a gente tem que seguir. Ou seja, ele usava a escritura como autoridade final para decidir entre qual tradição era certa. Exatamente esse princípio é formado na sua escritura. A escritura Tá, pessoal, aqui, bora pro texto que ele tá citando. Essa carta aqui. Olha, eu peguei essa carta, tá aqui na New Advent, é a carta 189, né? Para Eustáquio. Eu vou traduzir aqui para ficar mais fácil para vocês entenderem, né? Enfim, é esse texto aqui, ó. Esse texto aqui. Primeiramente, a gente tem que entender o que esse texto está dizendo. Eu vou ler aqui para vocês, primeiramente, com calma. Ó, diz o seguinte: então, depois de todos esses esforços, eles se cansaram, desistiram? De jeito nenhum. Tá falando das pessoas que ficam acusando ele. Ora negando a Trindade, ora sendo sabeliano, né? Supostamente, ele refuta esse tipo de coisa. Eles me acusam de inovação e baseiam sua acusação na minha confissão de 3 hipóstases. E me culpam por afirmar uma bondade, um poder e uma divindade. Nisso eles não estão longe da verdade, pois eu afirmo. Sua queixa é que seus costumes não aceitam isso e que as escrituras não concordam. Qual a minha resposta? Enfim, dele vai continuar. Ou seja, pessoal, aqui qual que é o contexto? Tem 2 acusações. Até o seu Basílio vai reafirmar isso aqui embaixo, né? Por exemplo, ó. Sou acusado, por um lado, de separar as hipóstases. Ou seja, primeiramente, pessoal, a gente tem duas acusações e 2 alternativas. Primeiramente, esses grupos que estão acusando São Basílio aqui, ou, das duas uma, né? Baseiam sua acusação na minha confissão de 3 hipóstases. Ou eles são negadores da Trindade, primeira opção, né? E se eles são negadores da Trindade, logo, nem faz sentido São Basílio citar alguma tradição ou um costume contra eles, porque eles não vão aceitar. Eles não vão aceitar de forma nenhuma, né? Porque, por exemplo, se eles não aceitam as definições de Nicéia, que era o que São Basílio estava afirmando, então o que adianta você citar uma decisão da igreja ou uma tradição da igreja para alguém que não aceita isso daí? Então não faz nem sentido. Se for essa daqui, se essas pessoas são negadores da Trindade e que essa obra não deixa, essa carta não deixa muito claro, né, quais são as crenças deles, mas tem alguns momentos, né, se você ler toda a carta, que vai dar essa impressão que eles são negadores da Trindade, então nem faz sentido você citar o costume. Então, por aí já não faz sentido, né? Mas eu não acho que eles são negadores da Trindade. A outra alternativa, né, que pode ser essa segunda afirmação que também fazem contra São Basílio, que ele diz, ó, e me culpam por afirmar uma bondade, um poder e uma divindade. De novo aqui embaixo ele vai repetir, né? Por outro, de nunca usar, acusações contra ele, né? De nunca usar no plural nenhum dos substantivos relacionados à divindade, mas de sempre falar no singular de uma bondade, como eu já disse, do poder de uma divindade. Essa era a segunda acusação. Essa daqui, eu creio que é provavelmente o mais provável, que eles eram sim trinitários, na minha opinião, eles eram sim trinitários, só que eles se colocavam contrários à forma, né, que São Basílio colocava em palavras para explicar propriamente a Trindade ou a divindade, enfim, coisa do tipo. Eu acho que, na minha opinião, essa segunda alternativa é a mais correta, né? Que eles eram trinitários, só que eles se colocavam contrários à forma que São Basílio pregava, né? As palavras utilizadas. E quanto a essa daqui, vai ficar mais claro para vocês. Continuando aqui, ó, né? E me culpam por afirmar uma bondade ou poder de uma divindade. Nisso, eles não estão longe da verdade, pois eu afirmo. Ele afirma o quê? Que ele de fato fala dessa forma aqui, bondade, poder de uma divindade. Sua queixa é que seus costumes não aceitam isso e que as escrituras não concordam. Opa, presta atenção. Se for relacionado a isso daqui, né, a forma com que ele pregava, ele está falando que os costumes deles, ou seja, a forma com que eles pregavam e falavam da divindade era diferente de São Basílio, ou seja, o costume deles era diferente nesse sentido aqui. Mas, ou seja, então eles não aceitam o costume que São Basílio tem. E, portanto,
A única coisa que eles aceitam e que é incomum com o São Basílio, que o São Basílio também aceita, é o quê? As escrituras. Ou seja, tá falando o seguinte, eu não aceito seu costume, mas eu aceito as escrituras. As escrituras entre eu e você é a mesma, isso eu aceito. Daí o que é que São Basílio responde em relação a isso daqui? Qual é a minha resposta? Não considero justo que o costume que prevaleça entre eles seja considerado uma lei e uma regra da ortodoxia, né? Por quê? Porque São Basílio, ele sim estava expondo a regra da ortodoxia, falando das 3 hipóstases e falando da bondade, do poder de uma divindade. Não estava errado a forma com que ele pregava, ele simplesmente estava pregando conforme as definições de Nicéia, né? Enfim, daí é o que ele diz agora. Se o costume deve ser tomado como prova do que é certo, então certamente é competente para mim apresentar do meu lado o costume que prevaleça aqui. Se eles rejeitarem isso, claramente não somos obrigados a segui-los, né? Olha o que ele diz. Portanto, o que a escritura esperada por Deus decide entre nós. E de que qualquer lado que se conte doutrinas e harmonia com a palavra de Deus, a favor desse lado, será lançado a voto de verdade. Pessoal, de novo, voltando aqui. Se for a primeira opção, se eles são negadores da Trindade, então não faz sentido São Basílio citar o costume para eles. A única coisa que os arianos ou negadores da Trindade aceitavam eram as escrituras. Então eu vou citar as escrituras. Costume eles não vão aceitar. Então eu vou provar nas escrituras. Portanto, ele diz o seguinte, ó. Por isso que ele vai dizer o seguinte, ó. Portanto, que a escritura inspirada decide entre nós. Porque era aquilo que eles aceitavam, né? Que era comum aos dois. Pessoal, agora, se for relacionados a a segunda opção, que é a forma que São Basílio pregava, isso daqui é meramente costume local. Aí sim o Banzoli vai cair justamente naquilo que ele estava criticando. Não é porque você tem a palavra costume que todo costume é uma coisa igual a outra. Esses costumes aqui, né, nessa segunda opção, seriam justamente costumes locais, ou seja, da pregação, da forma que São Basílio escolheu para pregar. Isso aqui ninguém disse, nunca disse que é obrigatória toda a igreja seguir um único costume, né? E esse costume tem poder, né, de coercitivo sobre alguém, de necessariamente ter que pregar utilizando todas as palavras que o antecessor pregou. Não, isso daqui existe a liberdade na forma que você escolhe para pregar. Esses costumes aqui, né, da forma que você prega, não pode ser aceito, né, como uma prova de ortodoxia, como aliás, como uma lei e uma regra de ortodoxia. Cada um tem a sua forma de pregar as palavras que você utiliza, né? Ou seja, se for nessa segunda opção, é por isso que São Basílio diz que isso daqui não pode ser tomado como uma lei e uma regra por ortodoxia. Porque eu tenho uma forma de pregar, São Basílio tinha uma forma de pregar, e essas outras pessoas tinham uma outra forma de pregar. Agora, perante a escritura, que eles necessariamente aceitam, né, como um ponto comum entre os dois, ele tá falando o seguinte, olha, se vocês aceitam as escrituras, então justamente vou utilizar as escrituras contra você. Ele vai provar pelas escrituras. Esse daqui é o contexto geral da coisa. Você percebe que não tem absolutamente nada a ver com a sua escritura. E eu vou mostrar para vocês como o próprio São Basílio, em outros pontos, ele expunha essa questão de que hereges não aceitam a tradição ou os costumes, então eu não posso utilizar isso contra os hereges, porque eles não vão aceitar. Mas não quer dizer que internamente, para a igreja, a gente não tome aquilo ali como obrigatório. E posteriormente, em outra situação, eu vou mostrar para você que ele tomava sim, né, a explicação dos padres. Mas olha só o que ele vai dizer nessa outra obra dele aqui. Pessoal, eu tô de novo aqui na New Advent, né, na obra de Espírito Santo, também de São Basílio, onde aqui no capítulo 10, parágrafo 25, ele vai dizer uma coisa muito interessante. Presta atenção. Ó, eu vou traduzir aqui para ficar melhor para vocês. Ó, capítulo 10, parágrafo 25. É contra nós, dizem eles, que estão preparando, aqui aos hereges, suas máquinas e suas armadilhas. Contra nós que estão gritando uns aos outros, de acordo com a força ou astúcia de cada um para avançarmos. Mas o objeto do ataque é a fé. Opa, a fé, olha só. O único objetivo de todo bando de oponentes e inimigos da sã doutrina. Olha aqui, Vanzoli, agora utiliza a palavra que você quer, ó, doutrina, olha só. Inimigos da sã doutrina é abalar o fundamento da fé em Cristo, nivelando a tradição apostólica ao chão e destruindo-a completamente. Ou seja, opa, tradição apostólica tem a ver com doutrina nesse texto aqui. Olha que coisa interessante. Continuando. Assim como os devedores da boa fé,
é claro, eles clamam, olha isso daqui, pessoal, eles clamam por provas escritas e rejeitam como inútil a tradição não escrita dos padres. Repetindo, eles clamam por provas escritas e rejeitam como inútil a tradição não escrita dos padres. Mas não afrouxaremos em nossa defesa da verdade, não abandonaremos covardemente a causa da fé. Ele continua, né? O Senhor nos entregou uma doutrina necessária, e o Salvador, que o Espírito Santo deve ser classificado como Pai. Ele continua, né? E mais abaixo ele vai provar pelas Escrituras, coisa do tipo. Ou seja, você percebe que tem um princípio aqui, né, que ele fala que os hereges eles pedem provas escritas e rejeitam como inútil aquela tradição que vem dos padres. E repetindo, que São Basílio relaciona com a doutrina, olha só. Enfim, ou seja, não faz sentido então para São Basílio citar uma tradição que os hereges não aceitam como prova, porque eles não vão aceitar, eles não aceitam. Então eu vou citar aquilo que eles aceitam, que é as Escrituras. E voltando mais vezes, repetindo aqui, nessa outra obra que estamos 6, né? Repetindo aqui, nesse ponto aqui, os costumes que estão sendo ditos é meramente o costume local da pregação local. Isso não tem força de lei, de regra mesmo. Mas não é porque existe a palavra costume que toda vez que você lê a palavra costume ou tradição, necessariamente só está se referindo a esse tipo de coisa mais local, né? Ou seja, aqui o Banzoli caiu numa falácia do espantalho que ele mesmo tinha montado, tinha criticado antes, né? Não é porque uma palavra tá um jeito que toda vez que você vê essa palavra vai significar a mesma coisa, né? Então, esse primeiro texto aqui está refutado. Repetindo, se for esses caras aqui, se essas pessoas são negadores da Trindade, então nem faz sentido mesmo citar a tradição, a autoridade da igreja, porque eles não aceitam, eles são hereges. E segundo ponto, se está falando meramente relacionados à pregação de São Basílio, também esse costume de pregação não tem força de lei e de regra, porque é meramente uma escolha da própria pessoa, daquela comunidade. Ou seja, está refutado. Próximo texto do Lucas Banzoli. Onde Basílio vai dizer: esse mesmo pai também insistiu. Os ouvintes ensinados nas Escrituras devem testar o que é dito pelos mestres e aceitar o que se harmoniza com as Escrituras, porém rejeitar o que é estranho. E em outro lugar, o Basílio também vai dizer: é óbvio. Tá bom. Esse segundo texto tá onde, pessoal? Tá nessa obra aqui. Pessoal, tá nessa obra aqui, The Fathers of the Church, né? Volume 9. Volume 9, que é do São Basílio Ascetical Works, né? Que é traduzido pela Sister M. Mônica Wagner, na página 185. Olha só o que diz. Olha só, pessoal, está nesse texto aqui, né? Da página 185. Em relação aos ouvintes, que aqueles ouvintes que são instruídos nas escrituras devem, no caso deles, né, eles devem examinar o que é dito pelos professores, recebendo o que está em conformidade com as escrituras e rejeitando o que é oposto a elas. E que aqueles que persistem em ensinar tais doutrinas devem ser estritamente evitados, né, diz o texto. Só que agora, daí o Banzoli utiliza esse texto aqui como prova que supostamente isso daqui provaria a sola escritura. Mas agora eu vou perguntar para vocês o seguinte: e daí que São Basílio disse que é para rejeitar aquilo que está em contrário às escrituras? E daí? Isso daqui é só um texto da obra de São Basílio. Tem muito mais coisa além disso. Nesse ponto aqui ele fala sobre as escrituras, né? Mas agora, olha o que ele vai dizer em outra obra. São Basílio vai dizer em outra obra. Prestem bem atenção. Pessoal, eu estou aqui com a Patrologia Greca, né, do Migne, o volume 31. Olha só o que vai dizer nessa obra aqui. Volume 31 da Patrologia Greca. Pessoal, página 610, homilia contra os sabelianos, arianos e antinomistas, né? Página 610. Aqui, obra de São Basílio. Essa daqui é homilia 24. Ó, é esse texto aqui que eu vou estar aqui na tela para vocês, que eu tô passando aqui, ó. Esse daqui é o texto em latim e esse aqui é o texto em grego que interessa a nós. Pessoal, o que acontece? Essa obra, pelo que eu sei, essa homilia, até onde eu conheço, se tiver alguém me informe aí, mas até onde eu pude achar, não tem uma tradução dessa homilia completa para alguma outra língua. Só tem propriamente no latim e no grego. Então, eu traduzi essa parte aqui para vocês numa inteligência artificial para vocês conseguirem entender propriamente o que está dito aqui. Mas esse texto aqui foi traduzido posteriormente por outra pessoa que eu vou mostrar para vocês. Mas por enquanto, olha só como que a inteligência artificial vai traduzir essa parte aqui. Pessoal, eu estou aqui na tradução que eu fiz pelo Gemini, né? Que é uma inteligência artificial, que é uma tradução muito boa, eu gosto sempre de traduzindo por ela. Olha só o que diz aqui nesse trecho que eu coloquei primeiramente no latim. Visto que nos cercais como juízes, obra de São Basílio,
Que ele diz, ó, visto que nos cercais como juízes, mais como juízes do que como discípulos, que quereis nos provar e não procurais aprender nada, é necessário que, como em um julgamento, respondamos às objeções e sempre sejamos interrogados, e sempre digamos o que recebemos. Exortamo-vos, porém, a não procurar ouvir de nós apenas o que vos agrada, mas o que é aceitável ao Senhor, agora presta atenção, o que concorda com as Escrituras e não é contrário aos padres. Repetindo, concorda com as Escrituras e não é contrário aos padres, ou seja, aos pais da igreja. Assim que dizíamos sobre o filho, que é preciso confessar sua própria pessoa, enfim, ele continua. Ou seja, olha só, aqui, como aquele outro texto ali, ele fala que necessariamente o que eles estão pregando tem que concordar com as Escrituras, mas não pode ser contrário ao que os padres expunham, né? Ou seja, não pode ser contrário aos pais da igreja. Aqui no texto em grego, que eu também coloquei aqui o texto para vocês, ele diz a mesma coisa, né? Ele concorda com as Escrituras e não é contrário aos padres. Ou seja, os padres são uma regra de fé que você não pode ser contrário. Ou seja, você tem que concordar com as Escrituras, mas também não pode ser contrário à exposição de aquilo que os padres pregaram. Então, pessoal, vocês percebam que não adianta, que nem a pessoa aqui, você pegar um texto isolado de São Basílio e achar que isso daqui define tudo o que ele diz. E agora, vamos ver, voltando para o texto que o Bozzoli citou aqui, né, que deve examinar o que deve estar em conformidade com as Escrituras. Agora eu pergunto para vocês, segundo esse texto de São Basílio, vocês já lendo aquilo que eu li agora para vocês, né, da homilia 24, esse texto aqui, né, que o ouvinte deve examinar as Escrituras, né, rejeitar o que é contrário aos pais das Escrituras. Essa interpretação desses ouvintes pode ser contrário ao que os padres da igreja estabeleceram, segundo São Basílio e o texto que eu li aqui para vocês, não pode. Tem que necessariamente, essa interpretação deles tem que necessariamente não ser contrário ao que os padres da igreja decidiram. Isso daqui é explicitamente o contrário de só a Escritura. No máximo, isso daqui provaria o quê? Uma suficiência material, mas não só a Escritura. Precisa necessariamente de uma interpretação autoritária da igreja, uma interpretação autorizada da igreja e dos padres. Então, por isso aqui a gente já acaba com essa citação do Bozzoli, né? Que é a mais forte de todas que ele trouxe. Enfim, continuando aí, próxima citação. Testar o que é dito pelos mestres e aceitar o que se harmoniza com as Escrituras, porém rejeitar o que é estranho. Em outro lugar, o Basílio vai dizer, é obviamente uma apostasia da fé e uma ofensa atribuída ao orgulho, que é rejeitar qualquer das coisas que estão escritas, como introduzir coisas que não estão escritas. Você quer uma definição mais clara de só a Escritura do que essa? Eu duvido alguém colocar uma citação de Lutero Calvino e seja mais clara e enfática de só a Escritura do que isso. Ele literalmente está dizendo que a gente não pode, seja rejeitar uma doutrina que não está na Bíblia, seja introduzir uma doutrina que não está na Bíblia. É simplesmente impossível encontrar uma declaração mais clara e mais enfática do que essa. E aí eu pergunto. Tá. Então, de novo, pessoal, olha só. Ele mesmo, o Bozzoli, tá ali nessa situação e falando que não pode introduzir doutrinas e coisas do tipo. E olhem como tá aqui nesse texto que ele tá citando. Presta atenção agora, pessoal, como tá de fato no original. Porque essa obra aqui que ele tá citando, né, só a Escritura da época, sem fundamentos, resgate do alicerce, coisas do tipo. Enfim, essa obra aqui, pessoal, é uma tradução, né, de uma obra que foi escrita no inglês, né, pelo Sproul e por mais outra galera, que é essa obra aqui, ó, presta atenção. Essa obra aqui, Sola Escritura, The Protestant Position on the Bible, né, que é do Sproul. Olha como que o texto em inglês que ele citou ali está. Olha aqui, pessoal, está na página, porque essa minha versão aqui não tem o número das páginas, mas é na 40 aqui desse livro aqui, né, do aplicativo. Dá um Ctrl F e procura Trento, que vocês já vão achar essa página aqui. Esse é o segundo texto aqui que o Lucas Bozzoli está citando, né? Que o texto ali em português cita, que é esse daqui, olha só. And in another place. Pessoal, eu vou pegar pela uma inteligência artificial como que esse texto aqui tá em inglês para vocês não dizerem que eu tô... Pro Bozzoli ninguém dizer que eu tô adulterando o texto. Olha como isso daqui tá no original, essa citação que o Bozzoli fez ali. Aliás, que o livro que o Bozzoli tá utilizando aí em português cita. Olha como tá no original. Olha só, pessoal, eu traduzi pelo chat GPT que o Bozzoli gosta tanto. Olha como que tá o texto de verdade que tá escrito lá. Olha aqui que o Sproul está citando. Como que tá o texto? Apagar qualquer coisa que esteja escrita ou inserir algo que não esteja escrito equivale a uma aberta deserção da fé e torna o infrator passível da acusação de desprezo. Como tá no texto que o Bozzoli cita em português, a tradução para português, como tá lá?
É, obviamente, uma apostasia da fé e uma ofensa atribuída ao orgulho quer rejeitar qualquer das coisas que estão escritas, como introduzir coisas que não estão escritas. Como está no texto original de novo, que é apagar qualquer coisa que esteja escrita ou inserir algo que não esteja escrito equivale a uma aberta deserção da fé e torna o infrator passível de uma acusação por desprezo. O texto original, pessoal, em inglês está falando do quê? Que não pode adulterar o texto das escrituras. Ele está falando que você não pode apagar um texto das escrituras nem introduzir algo a ela, ou seja, adulterar as escrituras. É isso que o texto está falando, a citação está falando aqui. O texto do Banzoli, que é a tradução que foi feita por português, está falando de doutrinas. Dá a entender que é doutrinas, inclusive o próprio Banzoli repetiu, como vocês viram, que não pode introduzir doutrinas. Sendo que não é isso que o texto está dizendo. O texto está falando de adulteração das escrituras. Né? E, inclusive, eu vou até pegar o texto original de onde está vindo essa citação aqui para vocês verem como está lá, que eu não estou mentindo. Ó, pessoal, também está citando essa mesma obra, The Fathers of the Church, né? Que eu citei antes ali para vocês, o volume 9, na página 59. Olha como que está aqui no original. Olha aqui, essa aqui é a tradução que de onde o Sproul está tirando. O Sproul está citando essa obra aqui. Olha como que está aqui no texto. E, pessoal, eu vou traduzir de novo pela inteligência artificial, né? Pelo ChatGPT, para ninguém dizer que eu estou mentindo aqui. Para não é a minha opinião, é o ChatGPT que está falando, olha só. Olha só como traduziu. Mas se o Senhor é fiel em todas as suas palavras, e todos os seus mandamentos são fiéis, confirmados para todo sempre, feitos em verdade e retidão, olha só, apagar qualquer coisa que esteja escrita ou acrescentar algo que não esteja escrito equivale a uma aberta deserção da fé e torna o infrator passível de uma acusação por desprezo. Inclusive, ó, no texto original, no texto em inglês, tá? Tirar, deletar qualquer coisa que está escrito ou interpolar qualquer coisa não escrita. Ou seja, tá falando literalmente da adulteração das escrituras. Interpolação. Não tá falando de tradição oral, que você não pode adicionar tradição oral, coisa do tipo. Inclusive, pessoal, até aqui em cima, ó, o contexto está dizendo que você deve seguir, no caso, você não pode adicionar nada não familiar ao texto, mas também você tem que seguir o ensinamento dos santos. Não é isso que está dizendo literalmente, mas é o sentido. Ele está falando que você tem que seguir tanto aquilo que está escrito ali, quanto o ensinamento dos santos, que são os pais da igreja. Olha só que coisa interessante. Mas, de qualquer forma, independente da nossa opinião sobre esse texto aqui, o fato é, aqui está falando de interpolação, que é o texto que está sendo citado aqui, né, em inglês, né, que é esse mesmo texto, de interpolação do texto escrito. É assim que tanto no original quanto a tradução do Sproul que está colocando é propriamente de interpolação, não de tradição oral, como uma doutrina que não possa ser acrescentada. Só que no texto do Banzoli, presta atenção, olha só. Repetindo, né, não pode deletar qualquer coisa que está escrita ou interpolar qualquer coisa, né, enfim. O texto do Banzoli aqui está falando, quer rejeitar qualquer das coisas que estão escritas, como introduzir coisas que não estão escritas. Dá a entender que está falando provavelmente de doutrinas vinda de tradição oral. Ou seja, na nossa opinião, isso daqui é uma adulteração. Inclusive, tá dessa forma aqui, olha como que tá no livro do Banzoli, em defesa só da escritura. Também tá dessa forma aqui, adulterada, que, repetido, não foi ele que adulterou nesse texto aqui, mas ele tá reproduzindo uma citação adulterada. Olha só como tá no texto. Olha aqui, Lucas Banzoli, defesa só da escritura, Basílio de Cesareia. Essa citação aqui. Olha só como tá aqui, ó. Página 98. É obviamente uma apostasia da fé, uma ofensa atribuída ao orgulho, quer rejeitar qualquer coisa que esteja na escritura, como introduzir qualquer coisa que não esteja na escritura. De novo, dá a entender pela citação que está falando de doutrinas, né? Não propriamente do texto, mas a gente viu que no original, inclusive no texto em inglês do Sproul, que é o original também, ali está falando de interpolação mesmo do texto, não está falando desse negócio de doutrina. Ou seja, Banzoli está reproduzindo uma citação adulterada. E agora eu vou perguntar para você, Banzoli, você não conferiu o texto em inglês, né, do Sproul, nem o texto original de São Basílio, de onde ele está citando aqui esse texto, e você não viu que o teu texto aqui está adulterado, que você está citando, né, numa versão adulterada? Ou seja, de novo, isso prova o quê? Que as tuas citações, Banzoli, não tem a mínima credibilidade. O teu livro não tem credibilidade nenhuma, porque é tudo, né, de bem duvidoso. Tudo que tá lá é duvidoso. E tô provando de novo para todo mundo ver isso daqui. Enfim, próxima citação.
um comentário que o Philip Schaff vai fazer de Basílio. É importante observar que no vídeo do André Luiz ele vai dizer que ninguém jamais, um pai da igreja jamais defendeu essa escritura, que isso é absurdo, que nenhuma igreja defende isso, e tentando pintar a gente como se a gente fosse um tipo de terraplanista, revisionista histórico, que ninguém que realmente tem um estudo de verdade, os pais da igreja defende isso. Aqui eu tô com os próprios comentários do Philip Schaff, que talvez seja ninguém mais nem menos do que o maior erudito de patrística que já existiu, inclusive todas as traduções que você encontra no New Advent, é ele que fez, né? Basicamente é ele que foi o supervisor dessa série dos pares e e pós-escenos. Inclusive ele é o tradutor de nada mais nada menos que 38 volumes divididos em 3 partes dos pais da igreja primitiva. Além de ser um historiador extremamente renomado, muito conceituado, além de ser doutor em teologia, ele também era historiador, ele é considerado até hoje como sendo um dos maiores historiadores do século XIX. Então quem quiser depois, só ver a biografia dele, né? Eu acho que dispensa apresentações, aqui tem algumas pessoas que não conhecem, então eu preciso falar isso. Mas por que eu tô dizendo isso? Olha o que um dos maiores eruditos em patrística que já existiu, alguém que sabe muito mais, infinitamente mais do que o André Luiz sobre patrística e muito mais que eu também, né? Obviamente, ele vai dizer o seguinte: devemos examinar cuidadosamente se a doutrina que nos é conferida é conforme as escrituras e se não, rejeitá-la. Aqui, só pra deixar claro, ele não tá falando da crença pessoal dele, ele tá comentando sobre as crenças de Basílio. Ele diz que devemos examinar cuidadosamente se a doutrina que nos é oferecida é conforme as escrituras, e se não é, tem que rejeitar a doutrina. Inclusive, dá uma referência que é a regra 80 do Basílio. Eu vou comentar mais sobre ela daqui a pouco. Nada deve ser acrescentado às palavras inspiradas de Deus. Tudo o que está fora das escrituras não é de fé, mas é pecado. Essa referência, inclusive, que eu coloco no meu livro aqui quando eu faço essa citação. Rejeitar alguma coisa que se encontra nas escrituras ou receber algumas coisas que não estão escritas é um sinal evidente de infidelidade, é um ato de orgulho. O fiel deve crer com plenitude de espírito todas as coisas que estão nas escrituras, sem tirar ou acrescentar nada. Aí eu pergunto, né, quem será que tá com a razão? O André Luiz, que tenta pintar a gente como se fosse terraplanista, revisionista, não, nenhum pai da igreja jamais ensinou isso, ou o Philip Schaff, que sozinho sabe mais patrística do que todos nós juntos, né? Enfim. Tá, então vamos ver, Manzoli, quem tem mais credibilidade, você ou o Schaff? Repetir, primeiramente, pessoal, o Schaff, ele é um teólogo, né, escritor, historiador, enfim, protestante. Então muitas das interpretações dele, da patrística, são de viés protestante, que, enfim, muita coisa dele ele fala muito erradamente. Mas como o Manzoli utilizou ele como autoridade, eu vou mostrar, pessoal, para vocês, de onde eu descobri aquela homilia 24 ali que eu citei para vocês antes, porque eu não conhecia ela, mas eu descobri ela lendo uma obra aqui, muito interessante. Inclusive, eu tive que traduzir ela, eu baixei, traduzi ela toda, e li ela toda, né, para pegar aquele trecho que eu trouxe para vocês antes. Olhem, quem vai citar e vai traduzir também aquele texto ali para o inglês, presta atenção. Olha aqui, pessoal, o próprio livro que o Manzoli está citando aí, Nicene and Post-Nicene Fathers, série 2, volume 8, né? Olhem só o que vai dizer o próprio Philip Schaff nesse texto aqui. Pessoal, olha só o Philip Schaff aqui, né, desse texto aqui, eu não sei, de novo, porque aqui tá 106, mas talvez vocês não vão achar dessa forma. Mas de qualquer forma, vocês dão um Ctrl F e procurem esse texto aqui, homilia 24, que vocês já vão achar. Olha só o que o Philip Schaff vai dizer, né, que o São Basílio ele dizia na sua homilia, né, 24, né, que nessa homilia ele repete os pontos no qual ele trouxe novamente na obra do Espírito Santo e na obra contra Eunômios, né, em algumas de suas cartas. Olha só, o Philip Schaff está falando que o São Basílio vai repetir aquilo que ele já repetiu em várias de suas obras. Daí ele vai citar aqui, né, alguns trechos dele, e olha o que o próprio Philip Schaff vai citar, que são as palavras de São Basílio, que fazem parte da doutrina de São Basílio. Olha só, é justamente aquele texto que eu trouxe para vocês, né? Que eles devem examinar o que está em harmonia com as escrituras e o que não está em oposição aos pais da igreja. Que vai dizer aqui, né? What is not in opposition to the fathers. Ou seja, pessoal, aqui ele justamente vai falar que na doutrina de São Basílio, o próprio Philip Schaff está falando que na doutrina de São Basílio, aquilo que não estava em oposição aos pais da igreja. Então tá aí, pessoal, para todo mundo ver. O próprio Philip Schaff, que o Manzoli está citando como referência, está dizendo isso daqui. Então, aqui ele está citando, claro, as palavras de São Basílio, né? Enfim. Então, pessoal, tá aí para você ver. Na própria argumentação do Manzoli, ele cai por terra. Enfim, continuando. E aí ele vai comentar o seguinte: São Basílio, no entanto, é firme na supremacia da Sagrada Escritura. E aí ele vai citar uma homilia do Basílio, onde ele vai dizer o seguinte: crede nas coisas que estão escritas, nas coisas que não estão escritas, não procureis. E outra escrita ele vai dizer: é uma deserção manifesta da fé e uma prova de arrogância, seja rejeitar qualquer coisa que está escrito ou introduzir algo que não está nela. E olha agora o que... Sim, claro, porque de novo ele está falando da interpolação do texto. De novo, pessoal, primeiro, repetindo, isso daqui é a opinião do Philip Schaff, que você não precisa acreditar, inclusive muita coisa que ele fala tá errado, né? Mas daqui é a opinião dele, ele está falando justamente da interpolação do texto. Olha que coisa engraçada. Ele vai comentar sobre a tradição, dá uma olhada. Para que, portanto, o nome de tradição não seja ofensivo a ninguém, considerando quanto foi e é abusado por alguns, nós entendemos por tradições as ordenanças feitas no auge da religião cristã, estabelecidas com a autoridade que Cristo deixou à sua igreja, assuntos diferentes, e dessa consideração necessária ser observada, até que a autoridade semelhante veja causas justas e razoáveis para alterá-los, para que as tradições eclesiásticas não sejam rudemente e grosseiramente abandonadas, porque os seus inventores foram homens. Olha que Pessoal, de novo, tá no próprio... É só ele ler o texto, tá falando o quê? De tradições eclesiásticas. Tradições eclesiásticas são diferentes de tradições apostólicas. Tradições eclesiásticas é coisa de homem mesmo, né? É um costume local. Mas tradição eclesiástica é aquela que foi deixada pelos apóstolos.
Existe uma diferença aqui. E por isso que ele está falando, olha, uma tradição eclesiástica, São Basílio está dizendo o seguinte, ó, uma tradição eclesiástica pode ser mudada. Deixa eu citar um exemplo para vocês. Eu acho que é o Concílio de Nicéia, se eu me lembro bem. Ele estabelece que um bispo não pode morar na mesma casa com outras mulheres. Eu lembro se é bispo ou sacerdote, mas eu acho que é o bispo mesmo. Ele está falando que o bispo não pode morar numa mesma casa que uma mulher. Isso daqui é um cânone do Concílio de Nicéia, se eu me lembro bem. E esse tipo de tradição que o próprio Concílio de Nicéia estabeleceu pode ser revogado posteriormente por outro concílio se eles quiserem. É diferente de algo propriamente de uma doutrina. É isso que ele está falando, né? Por isso que ele está falando que foi estabelecido por homens. São coisas mais locais e circunstanciais, às vezes momentâneas. E mesmo, se você reparar bem, dentro desse mesmo texto, ele está dizendo o seguinte, até a igreja, São Basílio está dizendo, segundo o Schaff aqui, até a igreja resolver alterar uma determinada lei e regra que a própria igreja estabeleceu, ela deve necessariamente ser cumprida pelos fiéis. Os fiéis têm o dever de obedecer aquilo que a igreja estabeleceu até a igreja querer mudar novamente. Ou seja, está falando que a autoridade da igreja é vinculativa ao fiel. Você percebe que dentro desse próprio texto, o Bolsonaro não percebeu que refuta ele? Tá falando da autoridade da igreja? Então, cara, você percebe que a pessoa não consegue nem entender aquilo que ele tá lendo. É hilário, é hilário. Enfim, continuando. Enfim, pessoal, agora eu só gostaria de mostrar uns trechos para vocês antes de como São Basílio, ele acreditava que internamente a igreja deveria seguir aquilo que era a tradição dos pais. Prestem atenção. Pessoal, olha aqui que o Philip Schaff, na mesma obra que ele citou, volume 8 aqui, né? Dos pais pós-nicenos, o que ele vai dizer aqui no capítulo 30, né, parágrafo 79. Olha o que o próprio São Basílio vai dizer, né, na sua obra Exposition of the Present State of the Church, né? Exposição sobre o presente estado das igrejas, do presente estado das igrejas. Olha só o que ele vai dizer aqui nessa obra. Eu vou traduzir de novo pela inteligência artificial para vocês não acharem que estou mentindo ou doutorando alguma coisa. Presta atenção. Olha só. Se eu não tivesse feito, teria sido realmente terrível que os blasfemadores do Espírito se sentissem tão facilmente encorajados em seu ataque contra a verdadeira religião. Pessoal, tradução do ChatGPT, né? Que o Bolsonaro gosta bastante. Olha só. E que nós, tendo ao nosso lado um aliado e defensor tão poderoso, recuássemos no serviço daquela doutrina, ó, de novo. Doutrina, a palavra doutrina aqui. Doutrina que, pela tradição dos padres, foi preservada por uma sequência ininterrupta de memória até os nossos dias. Galera, de novo, olha só. Recuássemos no serviço daquela doutrina que, pela tradição dos padres, foi preservada por uma sequência ininterrupta de memória até os nossos dias. Nessa obra aqui, pessoal, e diversas obras, tem até mais uma aqui para vocês. Olha só, pessoal, carta 23 aqui de São Basílio para um solitário. Olha o que ele vai dizer aqui, né? Escrevo, portanto, para suplicar a vossa incomparável perfeição em Cristo, se for possível mudar o seu caráter e, sem mim, realizar a sua renúncia de acordo com o que agrada a Deus. E para que receba instrução elementar de acordo com o que foi decidido. Opa, decidido. Vou colocar no inglês para vocês verem a palavra aqui. Ó, mesma palavra. Decided, né? Ou seja, foi decidido. Ó, instrução elementar de acordo com o que foi decidido pelos santos padres e por eles apresentado por escrito. Pessoal, olha aqui, ele está falando que ele tinha que receber instrução elementar, né, e a sua formação, baseado naquilo que foi decidido pelos santos padres, ou seja, com uma regra dos santos padres. E com aquele texto que eu citei anteriormente, né, do exposição do presente estado das igrejas, né? Presente estado das igrejas e mais essa carta aqui, peguei dois exemplos breves para vocês, para demonstrar para vocês que São Basílio, no que se refere ao ensinamento eterno da igreja ortodoxa, ele acreditava que aquilo que os padres colocavam e expunham era a regra que a gente deveria seguir. Então, mesmo que todos aqueles textos que o Bozzoli citou anteriormente fossem verdade daquela interpretação do texto deles, ainda assim, né, mesmo aqueles que nem aquele outro que está adulterado não tivesse adulterado, ainda assim a interpretação estaria errada, porque São Basílio, pessoal, peguem toda a obra de São Basílio, vocês leiam e vejam que ele está o tempo inteiro colocando aquilo que os padres colocaram como uma regra que você deve seguir.
E ó, pessoal, eu tô falando aqui é uma pessoa que eu não sou especialista só na obra de São Basílio, eu conheço algumas poucas coisas. E o pouco que eu sei é o suficiente para saber que não tem sola escritura para refutar o Basoli. Que ele sim nunca abriu uma obra de São Basílio para ler na vida dele. Como ele já demonstrou aqui, citando daquele livro, que ele nem se deu o trabalho de pesquisar para ver se tá correto ou não. Né? Ou seja, então você percebe que São Basílio está o tempo inteiro falando da regra, que você deve seguir aquilo que os padres colocam, que você não pode ter uma interpretação diferente daquilo que os padres colocam. Isso daqui é literalmente o oposto de sola escritura. É o oposto. Enfim, continuando, vamos ver, ele tem mais uma citação, bora lá. Que também foram fundadas por apóstolos pela igreja da tradição, que é outro problema que eu vou apontar mais adiante. Mas só para terminar aqui, uma última citação de Basílio, olha que ele vai dizer: desfrutando como desfruta do consolo das Sagradas Escrituras, você não precisa nem da minha assistência, nem da de ninguém, para ajudá-la a compreender seu dever. Você tem o conselho e a orientação todos suficientes do Espírito Santo para conduzi-lo ao que é certo. Se existe alguma declaração mais enfática de livre exame do que essa, eu realmente desconheço. Você não precisa nem da ajuda do Basílio, nem de mais ninguém, justamente porque tem já o consolo da onde? Das Sagradas Escrituras. E esses são apenas alguns textos, eu poderia citar muitos outros. Pessoal, olha, qual que é esse texto que ele está citando? Esse daqui, ó. É da carta 283 de São Basílio para uma viúva. Eu vou ler ela na íntegra para vocês verem que não é isso que São Basílio está falando. Não é esse sentido, pelo menos. Para uma viúva, olha só. Espero encontrar um dia adequado para a conferência, depois daqueles que pretendo marcar para a região montanhosa. Não vejo oportunidade para nosso encontro. Ou seja, ele da viúva, provavelmente, né? A menos que o Senhor ordene além das minhas expectativas, exceto em uma conferência pública. Você pode imaginar a minha situação a partir de sua própria experiência. Se, ao cuidar de uma única família, você é assolada por tamanha multidão de ansiedades, quantas distrações você acha que ele está falando que cada dia, né? Cada dia me traz? Ele tá falando, né? Que cada dia traz muitas distrações para ele, né? Creio, ou seja, olha o contexto que está sendo colocado aqui. Creio que seu sonho revela com mais perfeição a necessidade de se prover à contemplação espiritual e a cultivar aquela visão mental pela qual Deus costuma ser visto. Desfrutando como desfruta do consolo das Sagradas Escrituras, você não precisa nem de minha assistência, nem da de ninguém para ajudá-la a compreender o seu dever. Você tem o conselho e a orientação todos suficientes do Espírito Santo para conduzi-lo ao que é certo. Pessoal, qual é o contexto que está sendo tratado aqui? De novo, provavelmente ela escreveu uma carta para São Basílio sobre um sonho dela, ela queria provavelmente uma ajuda na interpretação, e relacionado propriamente aos deveres da sua pessoa para com a sua família. Ó, ajudá-la a compreender o seu dever e o seu sonho, né? Ou seja, do que ele está falando? Ele está falando de questões dogmáticas? Não, ele não está nem tratando de questões dogmáticas, mas é uma carta propriamente pastoral que está falando que uma carta pastoral que está falando para ela o seguinte: olha, as escrituras podem te ajudar a compreender o seu dever, ou seja, a tua relação para com a tua família, e te ajudar na tua compreensão do seu sonho, para você entender bem o seu sonho, para você viver uma vida boa com a sua família. Não está falando de doutrina, não está falando de fé, não está falando de nada. Está falando desse contexto específico aqui. Pessoal, onde tem só a escritura nisso? Até a própria Igreja Católica fala que as escrituras têm esse poder. Não significa nada. Você percebe que está tirado totalmente do contexto e está falsificando o teor da carta. Isso daqui é falsificar o teor dela mesmo. Não está falando de doutrina, nem de fé, nem de nada. É só para vocês verem, pessoal, isso daqui todas as citações que eu trouxe aqui do Basílio que ele fez. Eu vou refutar só essas daqui de São Basílio, repetindo, eu vou deixar o resto pro André Luiz refutar, e com certeza ele vai fazer um ótimo trabalho. Mas só para mostrar para vocês que não existe só a escritura em São Basílio Magno, assim como não existe só a escritura em literalmente nenhum pai da igreja. Isso nunca vai ser achado em nenhum lugar, nenhum lugar. No máximo que a gente pode falar, e eu sendo muito, muito generoso, é que São Basílio acreditava na suficiência material, ou seja, que todas as doutrinas estavam nas escrituras, mas você precisa de uma interpretação oficial e autorizada para interpretar aquelas escrituras. Você deve seguir o consenso e aquilo que os padres da igreja, que os concílios, né, que os bispos colocam para você seguir. Você não pode ter uma interpretação diferente daquilo que os pais da igreja tinham. Ou seja, isso daqui refuta absolutamente a sola escritura, porque a sola escritura tem o princípio da suficiência formal, que você não precisa de ninguém para interpretar. É totalmente o oposto do pensamento de São Basílio Magno. E isso partindo do princípio que ele acreditava na suficiência material, que não sei bem esse é o caso, mas enfim. Isso aqui, pessoal, só para vocês verem bem que nenhuma dessas citações do Basílio são confiáveis e são todas distorcidas, né, tiradas do contexto, e que, mais uma vez repetido, não existe só a escritura dos pais da igreja.
repetindo. Enfim, a refutação tá aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Mais uma vez, se inscreva, compartilhe esse vídeo. E até a próxima, pessoal. Valeu, até mais.